Você já sentiu que, apesar de todas as suas orações, parece que Deus ficou em silêncio? Como se as respostas que você tanto busca se perdessem no barulho da vida? Pois é, meu amigo, você não está sozinho. A correria do dia a dia, as preocupações e até mesmo aquele celular que não para de vibrar nos distraem e nos impedem de ouvir a voz de Deus com clareza. Mas, e se eu te dissesse que Ele fala, e fala o tempo todo, só que talvez você ainda não aprendeu a reconhecer sua voz no meio da bagunça? Neste vídeo, eu vou te conduzir por uma jornada transformadora, mostrando como o silêncio pode ser o seu maior aliado para ouvir a Deus como nunca antes. Vamos mergulhar nos ensinamentos de Jesus e aprender a cultivar a sensibilidade espiritual que nos ajuda a discernir sua voz. Com fé, oração e, acima de tudo, humildade, você vai descobrir como transformar a sua vida espiritual e viver com propósito. Preparado para esse desafio? Então já deixa aquele like maroto, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir a voz de Deus. E antes de começar, escreve nos comentários: eu quero ouvir a voz de Deus com clareza. Isso é mais do que uma frase, é um compromisso de transformação. Vamos juntos? O silêncio. Essa palavrinha tão pequena, mas que carrega um peso imenso em nossa jornada espiritual. Em um mundo onde o barulho das notificações, das redes sociais e das preocupações não dá trégua, encontrar um instante de silêncio parece um verdadeiro luxo. Mas é, na verdade, uma necessidade vital. Sabe aquele momento em que você para tudo e deixa a correria do lado de fora? Pois é. É nesse instante que a voz de Deus pode ecoar com mais força em nosso coração. Imagine-se numa praia deserta, apenas você, o som das ondas e aquele vento suave. Ali, longe da agitação, você consegue se concentrar no que realmente importa. O silêncio é esse mar calmo na alma. Ele não é apenas a ausência de ruídos, é também o espaço onde Deus fala ao coração. Já dizia o profeta Elias, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim no sussurro suave. E é justamente nesse sussurro que Ele nos orienta, nos conforta e nos dá direção. Mas vamos combinar que, na prática, encontrar esse silêncio é desafiador. Entre o despertador que toca cedo, as 1000 tarefas do trabalho e as responsabilidades da família, sobra pouco tempo para parar e ouvir. Aí é que entra o discernimento, saber priorizar esses momentos de intimidade com Deus. Não é sobre encontrar horas vagas na agenda, mas sim escolher dedicar tempo ao relacionamento com Ele. Um bom começo é estabelecer pequenos hábitos diários. Experimente acordar 15 minutos mais cedo para ter esse momento de oração e reflexão. Desligue o celular, respire fundo e deixe Deus falar ao seu coração. Talvez, no início, o silêncio incomode. Você vai querer preencher esse espaço com música, notificações ou até pensamentos. Mas insista, o silêncio vai se tornar seu refúgio e a sua alma vai aprender a descansar nesse lugar sagrado. Nessa jornada, a humildade é essencial. É preciso reconhecer que não sabemos tudo, que precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. O relacionamento com Deus se fortalece quando paramos para escutar e deixamos de lado o orgulho de achar que já sabemos tudo. É nessa rendição que a fé cresce e o Espírito Santo tem liberdade para nos guiar. E aqui vai uma dica prática: tenha sempre uma Bíblia por perto. Muitas vezes Deus fala através de sua palavra, especialmente nos momentos de silêncio. Leia um trecho, medite e pergunte: Senhor, o que queres me dizer hoje? Esse exercício simples pode transformar seu dia. E quando o barulho do mundo quiser invadir seu espaço, lembre-se, Deus fala no silêncio, mas cabe a nós aprender a escutá-lo.
Se existe algo que realmente nos conecta com Deus, é a oração. É aquele momento íntimo em que você desliga o mundo lá fora e se conecta com o Criador de todas as coisas. Não é só falar, é abrir o coração, derramar tudo o que está preso na alma e, principalmente, ouvir. Porque a oração não é uma via de mão única, é diálogo, é troca, é relacionamento de verdade. Quantas vezes a gente trata a oração como se fosse uma lista de supermercado, né? Senhor, preciso disso, daquilo, e não se esqueça daquilo outro. Claro que podemos e devemos apresentar nossos pedidos a Deus, mas se ficamos só nisso, estamos perdendo o melhor da oração. A presença dele é ali, no silêncio. Entre as palavras que Deus responde, consola, ensina e nos dá discernimento para as decisões mais difíceis. Lembra da palavra silêncio? Pois é, ela é uma das melhores companheiras da oração. Às vezes, a gente acha que oração é só falar, falar e falar. Mas, na verdade, Deus também quer falar com a gente. E para isso, é preciso aprender a ouvir. Isso exige humildade. É reconhecer que não temos todas as respostas, que somos dependentes da sua direção. É na oração que encontramos força para manter nossa fé firme, mesmo nos dias mais difíceis. Já reparou como a oração nos ajuda a desenvolver a sensibilidade espiritual? Aquele sexto sentido que nos faz perceber a voz de Deus em meio ao barulho da vida. Quando oramos com sinceridade, nosso coração se alinha ao dele e fica mais fácil discernir o que vem de Deus e o que é só ruído. E esse discernimento é fundamental para não sermos enganados por tudo o que ouvimos por aí. Quer uma dica prática? Experimente começar cada dia com uma oração de entrega. Senhor, hoje eu coloco meus planos e meus caminhos nas tuas mãos. Fala comigo, me dá sabedoria e me ajuda a viver de acordo com a tua vontade. E não esqueça de abrir a palavra de Deus. Quantas vezes uma única leitura da Bíblia já me deu a resposta que eu precisava naquele momento. Não subestime o poder da Bíblia na sua vida de oração. E, por favor, não pense que a oração precisa ser cheia de palavras bonitas e teológicas. Deus quer o seu coração, não o seu diploma de oratória. Fale como você fala com um amigo. Seja honesto. Seja vulnerável. Isso cria intimidade, fortalece o relacionamento com Deus e faz com que a fé se torne algo vivo, pulsante, que transforma. E aqui vai um segredinho. Oração não é só para o momento devocional. Você pode orar no trânsito, no chuveiro, lavando a louça, onde estiver. Deus está sempre pronto a te ouvir. Então respire fundo, feche os olhos ou não e fale com Ele, porque é na oração que Ele te encontra e te revela coisas maravilhosas. Se existe algo que abre portas para Deus agir na nossa vida, é a humildade. Não é aquela humildade que se faz de coitadinho, mas aquela que reconhece que sem Deus somos apenas pó. É ter coragem de admitir que não sabemos tudo, que precisamos dele para cada passo, cada respiração. A humildade é como a terra macia onde a semente de Deus pode florescer. Sem ela, o coração endurece, o orgulho toma conta e bloqueia a voz divina. Quantas vezes a gente acha que está no controle, que tem tudo sob domínio? Aí vem a vida e nos lembra que não é bem assim. É nesse ponto que a humildade se torna uma chave poderosa. Jesus mesmo disse: "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração." Essa frase é um convite para que sejamos como Ele, dispostos a aprender, a servir, a nos render à vontade do Pai. Mas sejamos honestos, é difícil praticar a humildade em um mundo que valoriza tanto a autossuficiência. As redes sociais nos bombardeiam com histórias de sucesso, com pessoas que parecem ter a vida perfeita. A gente olha para tudo isso e pensa: eu preciso ser assim. Mas Deus nos lembra que o verdadeiro valor está na dependência dele, no reconhecer que tudo vem dele.
Isso não nos faz fracos, nos faz fortes de um jeito que o mundo não entende. Sabe como a humildade se manifesta na prática? Em atitudes simples. Ouvir mais do que falar, pedir desculpas quando erramos, reconhecer que precisamos de ajuda. Na oração, por exemplo, a humildade nos faz ajoelhar, não só fisicamente, mas de coração. É dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, me guia. E é aí que Ele entra com sua direção, nos dando discernimento para fazer escolhas sábias. É impossível ter relacionamento com Deus sem humildade. Um coração orgulhoso acha que não precisa de nada, mas um coração quebrantado é como uma esponja pronta para absorver tudo o que Deus tem para dar. E quando nos abrimos assim, a sensibilidade espiritual cresce, a fé floresce e a palavra de Deus passa a fazer ainda mais sentido na nossa vida. E se tem algo que a humildade nos ensina é que somos todos iguais diante de Deus, não importa o cargo, a conta bancária ou os seguidores no Instagram. Somos todos filhos, necessitados da sua graça e misericórdia. Quando entendemos isso, fica mais fácil amar o próximo de verdade, praticar o amor sem esperar nada em troca. Então, meu amigo, que tal fazer um exercício hoje? Olhe para o espelho e antes de sair para o seu dia, ore: Senhor, quebra o meu orgulho e me ensina a ser humilde como Jesus. Você vai se surpreender com a leveza que isso traz, porque é no coração humilde que Deus faz morada e fala com clareza. Ah, meu amigo, como é fácil se perder no meio de tantas vozes que gritam ao nosso redor. O mundo não para de nos bombardear com opiniões, conselhos, memes, notícias. É informação o tempo todo. E no meio de tanto barulho, como é que a gente reconhece a voz de Deus? É aí que entra a sensibilidade espiritual, uma dádiva que precisamos cultivar com paciência e dedicação. Ter sensibilidade espiritual é como afinar o ouvido para captar aquela nota perfeita no meio de uma orquestra. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Requer treino, disposição para silenciar o ego e prestar atenção ao que o Espírito Santo tem a dizer. E acredite, ele fala de diversas formas. Num versículo que salta aos olhos, num conselho de alguém que nem sabia que você precisava ouvir, ou naquele sussurro suave que só seu coração entende. Mas sejamos sinceros, desenvolver essa sensibilidade não é moleza. Muitas vezes nossa mente está tão cheia de preocupações e ruídos que não sobra espaço para ouvir nada além das nossas próprias vozes. Aí entra o segredo que eu sempre digo: silêncio. Sim, é no silêncio que a voz de Deus fica mais clara. Se você não se dá tempo para respirar e ouvir, vai continuar achando que Deus não fala. Mas Ele fala. O problema é que às vezes a gente não escuta. Uma prática poderosa é unir o silêncio à oração. Quando você ora, abra espaço para o Espírito Santo responder. Não fique só despejando pedidos, ouça também. E aqui vai uma dica prática. Depois de orar, fique uns minutinhos em silêncio, sem celular, sem distrações. Pergunte a Deus: o que o Senhor quer me dizer hoje? Você vai se surpreender com as respostas que vêm ao coração. Essa sensibilidade espiritual também cresce quando a gente mergulha na palavra de Deus. Cada versículo é uma bússola que nos ajuda a reconhecer o que vem dele e o que é só barulho do mundo. Quando você está afinado com a Bíblia, fica mais fácil discernir se aquela mensagem é divina ou apenas um eco das suas próprias vontades. E não podemos esquecer que o Espírito Santo nos dá discernimento para filtrar tudo o que ouvimos. É Ele quem nos mostra o que é verdade e o que é engano. Por isso peça sempre: Senhor, me dá sensibilidade espiritual para reconhecer Tua voz e ignorar aquilo que não vem de Ti. A humildade também é essencial nesse processo, porque se a gente acha que sabe tudo, fecha o coração para a direção divina. Um coração humilde está sempre pronto para aprender, para ser moldado por Deus, e isso fortalece nosso relacionamento
com Ele, criando uma ligação íntima que nos faz caminhar com segurança, mesmo em meio às tempestades. E aí, meu amigo, pronto para afinar os ouvidos do coração, Deus fala, e fala o tempo todo. Cabe a nós aprender a ouvir e a reconhecer sua voz com clareza. Sabe aquele momento em que você está cheio de ideias, planos e sonhos e fica pensando, mas será que isso é da minha cabeça ou vem de Deus? Pois é, meu amigo, esse é o grande desafio do discernimento. Saber diferenciar o que é desejo humano e o que é um chamado divino exige prática, sensibilidade e principalmente relacionamento com Deus. O discernimento não é uma habilidade que cai do céu de repente. Ele é cultivado na oração, no silêncio e no contato constante com a palavra de Deus. É nesse solo fértil que o Espírito Santo planta suas sementes, nos ajudando a perceber o que realmente importa. Às vezes, o que parece um grande projeto pessoal é, na verdade, só uma distração que nos afasta do propósito. Outras vezes, aquele desejo que arde no coração é o próprio Deus te chamando para algo extraordinário. Mas como distinguir? Uma boa dica é prestar atenção nos frutos. Um desejo que vem de Deus costuma trazer paz, mesmo diante das dificuldades. Ele não gera confusão nem ansiedade exagerada. Lembra do que Paulo disse aos Filipenses? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Se o desejo não traz paz, talvez seja a hora de revisar as motivações. Outra forma de desenvolver discernimento é conversar com pessoas maduras na fé. Sabe aquele amigo ou líder espiritual que sempre tem uma palavra sábia? Trocar ideias com essas pessoas pode abrir nossos olhos para o que realmente vem de Deus. E claro, não dá para fugir da humildade. Reconhecer que não sabemos tudo é fundamental para aprender a ouvir a voz certa no meio da multidão de vozes. É importante lembrar que nem tudo o que queremos é ruim, mas nem tudo é o que Deus quer para nós. Por isso, é essencial pedir a Ele: Senhor, me dá discernimento para entender o que vem de Ti. Essa simples oração pode evitar muitas frustrações e nos poupar de caminhos tortuosos. Quando a gente desenvolve o discernimento, nossa sensibilidade espiritual fica mais aguçada. Passamos a perceber detalhes que antes não víamos, entendemos as situações com mais clareza e tomamos decisões mais sábias. E isso fortalece nossa fé, porque vemos Deus agindo na nossa vida de formas que antes nem imaginávamos. No fim das contas, discernir é caminhar com Deus de mãos dadas. É confiar que Ele vai nos mostrar o caminho certo, mesmo quando nossos próprios desejos tentam nos desviar. Então, não tenha medo de perguntar: Deus, isso é Teu? E esperar pacientemente pela resposta. Ele sempre fala, e quando fala, a gente sente aquela paz que só Ele pode dar. Ah, meu amigo, se tem uma coisa que faz toda a diferença na nossa caminhada de fé, é o relacionamento com Deus. Não é sobre ter uma lista de regras a seguir, mas sobre criar um vínculo real, íntimo, profundo, daquele tipo que faz o coração bater mais forte de tanto amor e reverência. Deus não é um chefe distante ou um juiz pronto para nos condenar. Ele é pai, amigo, conselheiro e, acima de tudo, amoroso. Mas para sentir tudo isso de verdade, a gente precisa cultivar esse relacionamento. E como é que a gente faz isso na prática? A primeira coisa é separar um tempo para estar com Ele, todos os dias, sem desculpas. Não precisa ser uma hora inteira. Começa com o que você tem. 10, 15 minutos de oração, de conversa sincera. É ali, no silêncio do quarto ou até no banco do ônibus, que você fala com Deus e Ele fala com você. Esse é o primeiro passo para fortalecer a intimidade. Outro pilar fundamental desse relacionamento é a palavra de Deus. Se a Bíblia não faz parte da sua rotina, você está deixando de ouvir as verdades mais lindas e transformadoras que Ele tem para você.
Não sabe por onde começar? Comece pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali você vai encontrar o coração de Jesus escancarado, cheio de amor e sabedoria. E a cada leitura, a sensibilidade espiritual vai crescendo, te ajudando a discernir o que é dele e o que não é. Agora não dá para esquecer da humildade, porque a intimidade com Deus só cresce quando a gente deixa o orgulho de lado e admite: Senhor, eu não sei tudo, me ensina. É nessa humildade que Ele se revela de maneira mais poderosa, nos dando direção e nos moldando conforme a sua vontade. E é claro que no meio desse caminho, o discernimento vai sendo lapidado. Quanto mais você caminha com Deus, mais você entende os sinais, percebe quando Ele está falando e até sente aquela paz gostosa que só Ele pode dar. É como se a vida toda fosse afinada para ouvir a voz dele, mesmo no meio da tempestade. Mas, deixa eu te contar, relacionamento é via de mão dupla. Deus quer falar, mas também quer ouvir você. Ele quer saber dos seus sonhos, dos seus medos, das suas alegrias. Não precisa florear nem usar palavras difíceis, seja sincero. Esse é o segredo para que o relacionamento seja verdadeiro. E tem mais, a confissão também faz parte dessa intimidade. Não dá para ter relacionamento com Deus e esconder as sujeiras debaixo do tapete. Ele já sabe de tudo, mas espera que você abra o coração e diga: Pai, eu errei, me perdoa. É nesse momento que a fé se renova e o amor dele nos abraça. Então, bora colocar em prática? Separe um tempo hoje, agora mesmo, se possível, para fortalecer esse relacionamento com Deus. Porque não há nada mais precioso do que caminhar lado a lado com Ele, ouvindo sua voz e sendo guiado pela sua mão. Confissão. Essa palavrinha que muitas vezes nos dá aquele frio na barriga, mas que é essencial para manter a nossa alma leve e o nosso relacionamento com Deus saudável. Não dá para viver de aparências diante dele, meu amigo. Deus vê tudo, conhece tudo, até o que a gente tenta esconder de nós mesmos. A confissão é justamente esse ato de humildade e coragem que nos coloca cara a cara com a verdade. Muita gente acha que confessar é só listar os pecados como se fosse uma receita de bolo e pronto, assunto encerrado. Mas a confissão verdadeira vai muito além disso. É abrir o coração sem rodeios, sem máscaras. É dizer: Senhor, eu falhei, eu me afastei, eu preciso da tua graça. E sabe o que é mais bonito? Ele não se afasta de quem se aproxima, com sinceridade. Pelo contrário, ele abraça, cura e nos dá força para recomeçar. Na prática, meu amigo, a confissão é como um banho espiritual. Ela nos limpa da sujeira que vai se acumulando nos cantinhos da alma. E cá entre nós, a gente se suja fácil. Um pensamento errado aqui, uma palavra ríspida ali, uma atitude que não condiz com a nossa fé. Tudo isso vai criando uma barreira que nos impede de ouvir a voz de Deus com clareza. Por isso, a confissão é tão importante para manter a sensibilidade espiritual afiada. Mas como começar? Não precisa ser um discurso ensaiado. Comece dizendo a Ele o que vai no seu coração. Se você errou com alguém, peça perdão a Deus e, se possível, à pessoa também. Isso mostra humildade e fortalece nosso caráter. E mais, a confissão abre caminho para que o Espírito Santo nos dê discernimento para evitar cair nas mesmas armadilhas de sempre. Lembra daquele versículo que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça? Pois é, essa é uma promessa maravilhosa que nos dá esperança. Não é sobre viver atormentado pela culpa, mas sobre encontrar liberdade e paz para seguir em frente. E cá entre nós, quem não quer viver leve e em paz, não é? A oração também é uma grande aliada nesse processo, porque é na oração que colocamos tudo diante dele,
sem filtros. É ali que derramamos nossos medos, erros e fragilidades e ouvimos a doce voz dele dizendo: eu te perdoo, vamos recomeçar. E a cada confissão, a fé se fortalece, o relacionamento com Deus se aprofunda e a gente passa a caminhar com mais confiança. Então, bora praticar a confissão? Pode parecer difícil no início, mas a liberdade que ela traz não tem preço. Deus está de braços abertos, esperando que você dê o primeiro passo. Se tem algo que Jesus deixou claro pra gente, é que o amor é a base de tudo. Mas não é aquele amor de novela ou de Instagram, não. É o amor que vai além da lógica humana, que quebra barreiras, que perdoa até quem te feriu. Esse é o tipo de amor que Jesus nos ensinou e que ele viveu até as últimas consequências. E, meu amigo, vamos ser sinceros, é difícil pra caramba. Mas é justamente esse amor que transforma vidas e nos aproxima de Deus de uma forma que nada mais faz. Jesus nos desafiou a amar os nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Vamos combinar? Isso vai na contramão de tudo o que o mundo ensina. Na lógica do mundo, a gente paga na mesma moeda, revida, guarda rancor. Mas Jesus nos convida a subir a régua, a sair da zona de conforto e mostrar que o amor verdadeiro não depende de merecimento, e sim de decisão. Na prática, isso significa abrir mão do orgulho e da necessidade de estar sempre certo. É ter humildade para olhar para o outro e entender que ele também carrega dores, inseguranças, falhas, assim como a gente. Quando você entende isso, o discernimento começa a crescer dentro de você. E a sensibilidade espiritual te ajuda a enxergar além das palavras duras ou das atitudes que machucam. Agora não se engane. Amar assim não é fácil. Às vezes dói, porque vai contra tudo o que o nosso ego quer. Mas é nesse amor que a gente experimenta a verdadeira liberdade. Porque o amor de Jesus não coloca condições. Ele ama até quem o traiu, até quem o crucificou. E, meu amigo, se ele fez isso, quem somos nós para nos negar a fazer o mesmo? E olha só que interessante, quando a gente escolhe amar, a nossa oração muda de tom. A gente começa a orar não só pelos nossos amigos, mas também por aqueles que nos feriram. E, de repente, a gente percebe que o coração vai ficando mais leve, mais parecido com o de Jesus. Esse é o verdadeiro segredo para viver em paz com os outros e consigo mesmo. O relacionamento com Deus também dá um salto quando você escolhe amar como Ele ama, porque o amor abre portas, constrói pontes e afasta a amargura. E no final das contas, a palavra de Deus nos lembra que Deus é amor e que quem não ama não conhece a Deus de verdade. Portanto, bora colocar esse amor em prática. Começa hoje mesmo com uma mensagem de reconciliação, um pedido de desculpas ou até um simples bom dia para aquela pessoa que te feriu. Porque, meu amigo, amar é a essência de Deus e é assim que mostramos ao mundo que somos filhos dele. Ah, meu amigo, a fé. Essa palavrinha pequena, mas que carrega o poder de mover montanhas. Ter fé é fácil quando tudo está indo bem, não é? Quando as portas se abrem, as orações são respondidas e a gente sente Deus falando em cada detalhe. Mas e quando ele fica em silêncio? Quando as orações parecem ecoar no vazio e as respostas não vêm? É aí que a fé é realmente testada. E onde ela cresce de verdade. A fé é, antes de tudo, confiança. É acreditar que Deus está no controle, mesmo quando o cenário é de incerteza. E não é fácil, eu sei. O silêncio de Deus, às vezes, grita mais alto do que qualquer tempestade. Mas é nesse silêncio que Ele nos ensina a esperar, a depender dEle de uma forma que nunca experimentaríamos se Ele respondesse de imediato. Lembra de Abraão? Ele teve que esperar anos pela promessa de um filho. Ou Davi, que foi ungido rei, mas teve que enfrentar desertos e perseguições antes de sentar no trono.
Esses homens aprenderam que a fé não é apenas crer, mas permanecer firme, confiando em Deus mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E é nesse processo que nossa sensibilidade espiritual se afina, nos permitindo ouvir até os sussurros mais suaves do Espírito Santo. Mas como manter a fé firme no meio do silêncio? A primeira coisa é praticar a oração constante. Mesmo quando não sentimos nada, precisamos manter o diálogo com Deus, porque muitas vezes é no silêncio da nossa fala que Ele planta as sementes da resposta. E não esqueça de mergulhar na palavra de Deus. Ela é a âncora da nossa alma. Nos momentos de dúvida, a Bíblia nos lembra das promessas que Ele fez e que Ele é fiel para cumprir. Outra coisa importante é cercar-se de pessoas que fortaleçam a sua fé. Gente que vai te lembrar nos dias difíceis que Deus é bom, que Ele não falha e que o silêncio não é ausência, é convite para confiar mais. E claro, a humildade é fundamental aqui, porque a gente precisa reconhecer que nem sempre vai entender os caminhos de Deus, mas que Ele sabe exatamente o que faz. E olha, não tenha medo de dizer a Ele que você está com dificuldade de crer. Deus não se ofende com a nossa sinceridade. Pelo contrário, Ele nos abraça na nossa fraqueza e transforma a dúvida em fé inabalável. É nesse relacionamento honesto que a fé floresce e se torna a base para tudo o que Deus quer fazer na nossa vida. Então, meu amigo, não desanime. Mesmo que o silêncio pareça pesado, Deus está trabalhando nos bastidores. Confia nele, mesmo sem entender, porque é nesse silêncio que Ele nos prepara para viver coisas que a gente nem imagina. Sabe aquela bússola que não te deixa perdido, mesmo em meio às tempestades mais fortes? Pois é, meu amigo, essa bússola é a palavra de Deus. Ela é mais do que um livro antigo ou um manual de regras. É a carta de amor do Criador para a sua criação, a voz dele falando com a gente, trazendo discernimento, força e direção. Em um mundo onde tudo parece relativo e onde cada um tem a sua verdade, a palavra de Deus se mantém firme como rocha, inabalável, nos lembrando que há uma verdade absoluta que não muda com o tempo. E quer saber? Essa verdade é libertadora. Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." É ali, nas páginas da Bíblia, que encontramos as respostas que o coração tanto busca, desde os dilemas da vida cotidiana até os grandes questionamentos da alma. Mas vamos combinar, né? Nem sempre é fácil manter a Bíblia aberta no meio da correria do dia a dia. Trabalho, estudos, redes sociais, tudo parece conspirar para nos afastar da palavra de Deus. É aí que entra o discernimento, saber priorizar o que realmente importa. Porque é através da Bíblia que desenvolvemos a sensibilidade espiritual para ouvir a voz dele até nos momentos de silêncio. E tem mais, a palavra de Deus também nos ensina sobre a humildade, nos mostrando que não somos nada sem ele. Ela nos leva à oração, nos dá exemplos de pessoas de fé e nos ensina a amar, até mesmo nossos inimigos. É nela que aprendemos a importância da confissão, a profundidade do relacionamento com Deus e, claro, a verdadeira definição de fé. Quer uma dica prática? Escolha um horário fixo para ler a Bíblia todos os dias, mesmo que seja só um versículo. Use aplicativos de leitura, devocionais ou até aquele plano de leitura anual que te desafia a percorrer a Bíblia de capa a capa. O importante é estar em contato diário com essa fonte inesgotável de vida. E não leia como quem cumpre uma obrigação. Leia com expectativa, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer me dizer hoje? Porque a palavra de Deus é viva, é atual, é pessoal. Ela fala diretamente ao coração, trazendo paz em meio ao caos e direção em meio às incertezas. Então, meu amigo, não subestime o poder transformador da palavra de Deus. Ela é o combustível da nossa fé, a base de toda
decisão sábia e o alimento que fortalece a alma. E se você quer ouvir a voz de Deus com clareza, não existe atalho. Mergulhe na Bíblia. Ali ele fala, e fala com amor. Uau, que jornada incrível até aqui, não é mesmo? A gente começou entendendo a importância do silêncio e terminou mergulhando na riqueza transformadora da Palavra de Deus. Cada tópico trouxe uma nova camada de aprendizado, construindo um caminho sólido para ouvir a voz de Deus com clareza e profundidade. Mas agora vem a parte mais importante: colocar tudo isso em prática. Então, deixa eu te perguntar, como anda sua vida espiritual? Será que você tem separado tempo para a oração e para cultivar a sensibilidade espiritual? Tem buscado a humildade de coração para reconhecer onde precisa mudar? E o discernimento? Como anda seu filtro para saber o que é vontade de Deus e o que é só barulho? Lembre-se, o relacionamento com Deus não é automático, é construído dia após dia, tijolo por tijolo, com sinceridade, confissão, fé e, acima de tudo, muito amor. Que tal começar hoje mesmo? Pegue sua Bíblia, abra-a com expectativa e ore. Senhor, fala comigo. Permita que a palavra de Deus seja a lâmpada para os seus passos. Porque, meu amigo, é nesse relacionamento diário que você vai descobrir a voz de Deus ecoando mais forte do que qualquer barulho do mundo. E aí, você topa esse desafio? Então me conta nos comentários. Qual desses tópicos mais falou com você? Qual deles você sente que precisa fortalecer na sua vida? Sua resposta pode ser o primeiro passo para transformar a sua caminhada espiritual. Agora, não esquece, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos construir uma fé viva, baseada na verdade e no amor que só Deus pode nos dar.